alcançaram graças pela intercessão dele. Depois eu vou falar um pouquinho mais dessa história. Então, falar de 67 anos do colégio, um grande projeto que estamos preparando para apresentar no dia 27, portanto, na próxima sexta-feira. E aqui com a companheira Alexandra, né, ela que é nossa colaboradora, que nos ajuda muito a construir essa educação com muita responsabilidade, com muito empenho, com muita seriedade. E desde já eu quero externar esse agradecimento a ela, assim como ao povo de Capoeiras, né, porque a gente já tem uma parceria de um certo tempo. E eu estou aqui trazendo mais essa notícia, você que é pai, que é mãe, que tem filhos que já estudam lá no colégio. Então, eu estou aqui para reforçar a nossa parceria cada vez mais e convidar outros que desejarem, assim, levar os filhos para estudar naquele colégio onde a gente oferta um ensino que prepara o ser humano em todas as suas dimensões. Muito bem, são 7h16, vamos ouvir boa tarde, bom dia, na nossa amiga Alessandra, que é uma das vozes melhores de Capoeiras. Tem muitas vozes em Capoeiras, quase 20 mil, mas a sua, Alessandra, é uma voz, pelo menos em tudo que faz, e ecoa na cultura nordestina, tem uma representatividade muito grande. Então a parceria sua com me permita chamar de Carla, né, que é o seu nome de batismo, acredito eu, de ter essa parceria, porque você está fazendo parceria com uma pessoa muito inteligente. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Sulipa. Bom dia, Capoeiras. É uma grande alegria estar aqui novamente. Quando a irmã Carla falou para mim que viria por aqui, eu já logo falei com a Hernandes para falar com você, para a gente ter essa entrevista, porque eu acho importante, né, a gente conhecer principalmente a história das irmãs, que passa também por Capoeiras, porque quando Dom Espírito Lopes trouxe 7 meninas lá do Ceará para fundar as missionárias do Rosário de Fátima, Padre Geraldo na época ajudou muito. Irmã Terezinha, uma das cofundadoras, me contava isso, que ele ajudou muito elas, levava lençol, levava jornal para elas forrarem a cama, porque elas sentiam muito frio, não é? No antigo ginásio do Arraial, que hoje é o Colégio CMA Monsenhor Adelmar da Mota Valença. E é uma grande alegria, eu amo demais trabalhar naquele colégio e amo demais trabalhar com minhas crianças, com meus meninos, é maravilhoso. Pois vamos voltar a palavra para a nossa amiga Carla, né? Ela que é gestora desse grande colégio, como disse a nossa amiga Alessandra, antigo colégio do Arraial, né? Exato. Antigo colégio do Arraial. Na época que eu estava na Rádio Jornal, eu conheço ali aquele colégio e os desfiles do dia 7 de setembro, eu não sei se deve sair ainda, né? Não? Pois mas naquela época era muito bonito. Apesar que eu sou, como disse, sou saudosista, mas tem coisa que eu não sinto saudade. Eu acho que o desfile do 7 de setembro, ele é bonito por conta das ornamentações, por conta dos vestes das pessoas, das bandas hoje. E hoje se há uma disputa nessas bandas marciais, como se fosse um concurso de outra banda qualquer. Mas naquela época era mais pelo civismo militar, né? A gente sabe que do jeito que a gente é obrigado a votar, naquela época é obrigado também a desfilar. Então eu acho que liberdade são coisas diferentes. Até o colégio tem o nome, Liberdade. Exato. Né? Então eu acho que o CMA hoje, Colégio Municipal Monsenhor Adelmar da Mota Valença, né, que só mudou esse nome aí, mas é o mesmo. Então eu acho que a criançada que lá é educada, com certeza sai preparada para esse mundo tão perverso que a gente vive. Né, irmã? Exatamente, Sulipa. Veja só, o colégio foi idealizado, né, por Monsenhor Adelmar da Mota Valença. Então, em 52 ele começou a construção, mas somente no dia 7 de março de 1956 em 57 que ele foi inaugurado. Então, o colégio é um colégio particular. Inicialmente ele pertencia à diocese, depois ele começou a participar da nossa instituição. Em 75 houve um documento de compra do colégio, né? Então o colégio se desligou da diocese e aí começou a pertencer em registro ao nosso instituto, ao Instituto das Missionárias do Rosário de Fátima. Portanto, uma congregação de freiras, né? E essa congregação foi fundada
por Dom Francisco Expedito Lopes, o quinto bispo da Diocese. Então, nós estamos falando de uma instituição de um ensino particular, não é? Mas que de um ensino que prepara em todas as dimensões, como você acabou de falar, para enfrentar esse mundo tão adverso, tão cheio de desafios. É uma escola que hoje promove a participação dos estudantes das mais diversas cidades circunvizinhas, né, oferecendo condições de valores que cabem no bolso do pai, né, e daquele pai, daquela mãe que deseja ofertar um ensino com mais possibilidades, né, dando ao filho condições de, quando terminar o ensino médio, passar em um concurso, passar no Enem. Então, graças a Deus, o nosso colégio sempre teve esse histórico de resultados, de aprovações nas mais diversas universidades do país, tanto as universidades particulares como as universidades estaduais e federais, né? Vale lembrar que nós vivenciamos 2 anos de pandemia e ainda assim, em 2022, conseguimos colocar os estudantes em cursos bem concorridos nas universidades públicas, né? Então, em Direito, na área da educação, da enfermagem, da saúde. E em 2022, né, o colégio teve um resultado de 55 medalhas, né, então os nossos estudantes todos os anos, eles sempre participam das mais diversas Olimpíadas brasileiras. O ano passado nós tivemos 55 medalhas conquistadas, né, então dessas medalhas, 12 foram de ouro, e aí nós estamos falando da Albemep, nós estamos falando da Mobifog, enfim, basicamente todas as Olimpíadas brasileiras nós sempre incentivamos os nossos estudantes para participar, porque assim eles vão estar mais preparados para fazer esses exames a nível nacional. Tanto é que agora nós estamos com um grupo olímpico, então a cada 15 dias esses estudantes que têm o maior interesse, né, que têm já aptidão para alguma área do conhecimento, então eles se encontram no colégio, e aí nós estamos dando essa preparação para que eles possam potencializar cada vez mais o conhecimento e trazer mais medalhas para o colégio, mais medalhas para a vida deles, que depois esse certificado vai ser útil até mesmo para a vida acadêmica deles, né? Então será como uma porta para que depois eles possam entrar também. Algumas universidades, inclusive, já reconhecem até certificados dessas Olimpíadas com uma passagem, né, para, assim como a gente faz o Enem ou faz um vestibular, então algumas universidades já aceitam também esse certificado das Olimpíadas como requisito de entrada para algum curso que o estudante queira fazer. Muito bem. Nós estamos chegando praticamente no final de ano, né? Nós já estamos aí há menos de 90 dias, né? Porque hoje é 20. Nós tem 70 dias, 70 e alguma coisa para o final de ano. Final de ano é época de renovação de matrícula, é ano de reintegração de novos componentes na instituição. E pergunto, essa parceria, além do particular, há parceria também com o público, eu digo, prefeituras, governo do estado, e o colégio também agrega essas instituições no seu currículo? Sim, Sulito, veja, no sentido de bolsa semi-integral, de descontos, vamos dizer, e é por isso que eu estou aqui. Há alguns anos nós já estamos fazendo essa parceria de um desconto significativo, não é? E aí a gente faz essa parceria justamente com professores do município, com outras instituições, com o comércio, por exemplo. E aí quem participa daquela instituição ou daquela empresa leva um comprovante que faz parte, né? E aí a gente firma uma parceria com essa instituição. Então, com essa parceria, mesmo o pai que é daqui, ele tem um desconto significativo. Então, chegando lá na escola, hoje nós vamos visitar a escola particular, que vamos passar lá no município, deixar essa proposta com a gestora. E aí a pessoa também tem a Alexandra aqui, que é uma referência, né? Então se alguém está nos ouvindo, fique bem atento, querendo colocar lá no colégio, falando com a Alexandra, então ela é nossa parceira número 1 e você já vai ser beneficiado por isso, porque aí, apesar de ser uma escola particular, a gente consegue ofertar nesse sentido de parceria um desconto acessível, bem acessível. E tem também o provão, né? Com as bolsas, né? É verdade.
eu ia fazer uma pergunta e você, no seu diálogo, já completou. Eu queria perguntar, aonde há oferta, há a lei da procura, e aonde há procura, há a lei da oferta. Eu pergunto, qual é as modalidades que o Colégio Ademar da Mota Valença oferta hoje para os estudantes que lá estão chegando? Ok, hoje nós estamos em nível de ensino, nós ofertamos da educação infantil até o ensino médio, ou seja, a criança hoje ela entra com 1 ano e 6 meses e sai diretamente para as universidades. Muito bem. Alessandra, eu estou sentindo que você quer falar, diga lá. Para não esquecer de irmã Carla falar sobre o provão, né? Nós estamos agora, que são bolsas de 100% até 35%, né? São decrescentes. E nós estamos até o final do mês com as inscrições abertas. Então, quem quiser participar, é só entrar no site do colégio, que é Colégio CMA Oficial, e procurar lá todas as informações e fazer sua inscrição. As provas serão agora em novembro, de acordo com a série que o estudante está naquele ano. Então, não tem nada no currículo que ele não esteja vendo. É uma prova simples, tranquila para eles fazerem. E nossa parceria aqui com o município de Capoeiras também tem o nosso grupo daqui, que foi desde que eu fui para lá com as minhas filhas, que eu formei um grupo de alguns pais daqui, foi crescendo e hoje nós temos 33 estudantes daqui de Capoeiras, lá no Colégio CMA. Muito bem. Vamos ver, para os novatos, são as pessoas que vão voltar. E aí o pessoal, vamos dizer, o pai, o próprio aluno tem o conhecimento do colégio, quais são os meios de comunicação e pode-se entrar em contato com essa direção de lá para que possa fazer essa matrícula. Ok, então veja só, Silvia, ainda a relação da questão do provão, atenção a você, pegue sua caneta e anote, porque as provas irão acontecer nos dias 10 e 11 de novembro. Então, os estudantes do sexto, e aí a gente promove esse provão até a primeira série do ensino médio, como já disse aqui a Alexandra, quanto mais acertos o estudante tiver na prova, mais desconto também ele terá, podendo até passar o ano sem pagar nada nas mensalidades, apenas livros e a matrícula. Isso é muito interessante para o pai. E é interessante também porque essa prova ela se caracteriza, vamos dizer assim, como um concurso, né? Porque nós vamos preparando os meninos justamente para esses momentos de provas, de exames, de concursos, de Enem. Então, é uma forma também de você testar o conhecimento do seu filho fazendo essa prova, ver quanto ele tirou, será que ele está indo bem, ou será que ele precisa de mais um reforço em alguma área do conhecimento. Então, o provão também tem essa finalidade de ir preparando o estudante para esses exames que posteriormente ele virá fazer. Então, para as crianças que a gente oferta da primeira série fundamental, anos iniciais até o 5º ano, a prova vai ser na sexta-feira, dia 10, a partir das 14 horas. E ainda tem uma boa notícia para você, as inscrições ainda estão abertas até o dia 31 de outubro, portanto até esse mês as inscrições ainda estão abertas para você que deseja aí testar o conhecimento do seu filho, e mais do que isso também conseguir uma bolsa de 100%, podemos assim dizer. E voltando então agora à sua pergunta, né? Então os canais são diversos. Aqui em Capoeiras, graças a Deus, nós temos a Alexandra. Temos um ônibus, basicamente, né, Alexandre? É bonito ver o entusiasmo desses meninos, chegam muito cedo, eu suponho que acordam muito cedo, mas mesmo no inverno eles chegam com uma felicidade incrível, né? Então, inclusive, eles chegam mais cedo do que os que moram lá, né? Então, 10 para as 7 eles já estão chegando. E aí eu quero externar o meu agradecimento ao município, né, por essa parceria de disponibilizar um ônibus, agradecer já aos pais, né, pela confiança em nossas mãos depositada, agradecer mesmo a esse povo bom de Capoeiras, né? Nossa gratidão, nossas orações. E aí você pode, anote, para ter mais informações, você pode ligar para o 3761-3225 ou então entrar no site. No site do colégio você vai ter acesso à nossa proposta pedagógica, que está totalmente atualizada de acordo com a Secretaria Estadual de Educação e o Ministério da Educação até 2026. Depois nós faremos um novo recredenciamento. Então, através do nosso site, anote aí www.colegiocma.com.br,
você vai ter acesso aos nossos projetos, às nossas vivências pedagógicas, aos espaços que o colégio oferece. Enfim, você vai poder entrar em nossa casa, só que de forma virtual, podemos assim dizer. Então, além desse ensino que prepara para o mundo intelectual, o colégio tem uma preocupação muito com a formação espiritual. Então, nós trabalhamos muito essa questão religiosa, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, é tão importante esse amor, essa fraternidade, que nós percebemos que infelizmente está faltando isso nas pessoas e por isso tantas guerras, tanta falta de amor e de respeito, porque o ser humano tem cada vez mais se distanciado de valores, né? De honestidade, de querer o bem do outro. Então, nós temos muito essa preocupação de formar o ser humano nesse sentido religioso também. E como eu falei, Sulipa, eu não sei quanto tempo a gente tem, porque ainda quero dar uma palavra sobre dois períodos, né? Fique à vontade. Nós vamos até às 8 da manhã, agora são 7h31. Maravilha, maravilha. Então, veja só, falando de projeto, né, como eu disse, nós estamos no mês de aniversário do colégio, né, como falei no início. E aí foram muitas atividades planejadas, né, e algumas já vivenciadas em prol dessa comemoração, não é isso, Alexandra? E aí nós vamos ter agora, no dia 27, a culminância do nosso projeto das oficinas das finanças e o nosso projeto da OPEE. O que significa a OPEE? É uma metodologia onde nós trabalhamos já com as crianças bem pequenas a questão da formação do ser humano no sentido da educação emocional, né? Então, orientação, OPE significa orientação, empregabilidade e empreendedorismo. Então, nós estamos falando de um mundo que precisa ser reinventado, reflorestado, né? Então, um mundo onde o aquecimento global já deixa suas marcas em diversos lugares, e isso que a gente sabe que acontece em razão do comportamento do ser humano. Então, nós precisamos mudar esse nosso comportamento e cuidar do nosso planeta de uma outra forma. Então, através dessa metodologia, nós vamos trazer o projeto com o tema Meu Mundo, um olhar sustentável para uma melhor qualidade de vida. Então, lembre-se que os países que fazem parte da ONU, mais de 194 países, suponho, desde 2014 que eles se uniram e criaram alguns objetivos que se chama da ODS para cuidar desse planeta, né? Para poluir menos, cuidar mais das árvores, reflorestar, replantar. Então, esse projeto, essa metodologia, ela trabalha muito essa consciência cidadã e sustentável do ser humano. Então, através da UPE, nós temos esse projeto, um olhar sustentável para uma melhor qualidade de vida, e aí nós trabalhamos diversos aspectos com os nossos estudantes, né? Então, desde levá-los ao processamento da reciclagem, lá em Garanhuns, como se dá, para onde vai o lixo, como também, esses dias, segunda-feira, nós tivemos turmas que foram para a horta, né? Então, para ver como é a questão de molhar, o crescimento das plantas. Inclusive, a gente tem lá na escola a horta também, tem fazendinha. Então, a gente busca muito aproximar os nossos estudantes dessa realidade da natureza, né? Com esse olhar voltado para cuidar do meio ambiente. E nós temos na oficina de finanças aqui o tema que é empreendedorismo, sustentabilidade e criatividade. Então, esse é voltado para as crianças do 6º até o 9º ano, esse da oficina das finanças, e nós pensamos nesse projeto a partir dos 4 pilares da educação financeira. Um primeiro pilar que é muito interessante é a questão de aplicações, depois investimentos, controle de gastos, planejamento e economia. Então, nós estamos falando de um país endividado. E a gente precisa falar sobre isso com as crianças e ensinando-as a economizar, a poupar para investir no futuro. Muitas vezes a gente gasta não o que é necessário, mas o nosso desejo. E nesse desejo implica ficar endividado, poluir mais o planeta. Ora, se eu tenho um celular que ele está em pleno funcionamento, por que eu vou querer um outro
não é só para eu estar descolado, como dizem os meninos, né? E para isso eu estouro o cartão de crédito, fico devendo muito, às vezes a pessoa nem consegue dormir à noite, e muitas vezes isso é uma consequência não da necessidade, mas do desejo, do querer. E é esse desejo que está destruindo o planeta, então nós precisamos reverter isso. É verdade. Você fala aí de meio ambiente, me desperta, eu sou ambientalista, eu fui presidente do Comitê de Bacia do Luna durante 8 anos, fui membro integrante do Conselho de Bacia do Rio Mundaú, que eu não sei nem por que parou, eu lá em Garanhuns. Garanhuns é um dos afluentes mais fortes da Lagoa do Mundaú lá em Maceió, mas que precisa ser trabalhado, e eu vou pedir à senhora que incentive seus alunos para conhecer de perto todas as águas de Garanhuns que saem das calhas do Rio Mundaú, do Rio Corrente, que passa na Serra da Barriga, ali em União dos Palmares, e deságua lá na cidade de Maceió, mas precisamente formando aquela lagoa, a maior lagoa de água doce do Brasil. Está lá. Então, eu acho que essa aula, essa deu aí agora, foi muito importante. Eu vou chamar de aula, a senhora falou aí, de sustentabilidade, uma aula do agronegócio, né? Porque quando se fala de agronegócio, a gente temos aqui na região de Garanhuns, Capoeiras, Caetés, Paranatama, essa região nossa que é uma região muito produtiva de feijão, mandioca, milho, né? De fruticultura. Por quê? Nós estamos numa reunião de agricultura de cerqueiro e nós temos tantos zootecnistas, tantos doutores formados em agronomia, que não vêm no rádio para dar uma entrevista, fazer o que a senhora está fazendo, expandir o conhecimento que tem, o chamativo que faz para as instituições de ensino, para ensinar as crianças do hoje, que são eles o futuro do amanhã, tá certo? Então isso é muito importante. E outra coisa, eu fico às vezes falando, eu tenho um amigo que ele diz que eu fico me oferecendo. Eu disse, não, meu filho, não é se oferecendo não, a gente fica querendo repassar o conhecimento que a gente tem. Porque se nós sabemos das coisas, mas a gente guarda para levar para a cova, perdeu, não serviu para nada. Então, se você é agente multiplicador, você tem que repassar o que você sabe. Há aperfeiçoamento na escola, mas eu acho que a gente aprende mais fazendo do que lendo ou escrevendo. Esse é um ponto de vista meu. Mas se tiver que mudar a história desse país, é pela educação, não tem outro caminho. Então, eu acho que talvez você esteja estranhando, né, hoje esse bate-papo, eu vou chamar de bate-papo nosso aqui, mas eu vou lhe fazer um convite, já de antemão, e assim que a gente montar o nosso podcast, a gente eu acho que já, talvez antes do final do ano a gente termina, a Alessandra vai ser o caminho para encurtar, e a senhora vai vir aqui para a gente falar um pouco de agricultura, de sustentabilidade, da semente crioula, do adubo não químico, o adubo o orgânico, né? O lixo, que foi falado lá atrás, o L do lixo é o mesmo L do lucro. A sustentabilidade, o calor que está nos assolando, e o pessoal, ai que calor, mas não sabe, acha que só é só desmatamento. Não é. É uma questão climática, é uma questão da sociedade, é um metabolismo que está aí na cabeça do povo, tirando o povo do sério, vivendo o que a senhora falou, que é o celular, que está deixando o povo cego para a realidade do mundo, vivendo no mundo virtual. Isso até quando vai, ninguém sabe. Eu queria estar vivo daqui uns 50 anos para ver como é que esse país está. Mas eu acredito que tem muitas cabeças pensantes hoje gerindo algumas instituições nesse país, não é só em Garanhuns e Capoeiras, que pode mudar a nossa realidade. Quem já viu falar? A Amazônia com o Rio Seco, o maior rio fluvial, um rio que passa navios e navios carregados de madeira, destruindo lá a Amazônia, carregando o nosso ouro, a nossa mineração, e o Rio Seco. E a população agora tendo que correr de lá para ir para o sul por conta da falta d'água. Então eu acho que nós brasileiros estamos preocupados com a guerra do Hamas, com a guerra de Israel, mas estamos se esquecendo que estamos vivendo um desastre caótico no Brasil, difícil de resolver, porque governo nenhum vai resolver o problema da seca. Governo nenhum, a não ser o nosso governante maior, o que nos deu a vida, o que nos dá a sustentabilidade. Esse sim pode resolver, mas governo não faz chover, governo não faz nascer, não faz plantar. Irmão, desculpe eu ter dado essa entrada assim, porque eu me senti agora na vontade de fazer isso. Mas a entrevistada aqui é a irmã Carla,
que aqui está, irmã na fé, irmã na religião, grande gestora do CNA, que é o colégio, antigo Colégio do Arraial. Não vou me esquecer de falar essa palavra, porque foi assim que conheci. Mas, irmã, quero falar para a senhora que a senhora não sabe o tamanho da gratidão que eu estou tendo hoje, o privilégio de conversar com a senhora, porque é quase 27 anos aqui, primeira vez que eu estou recebendo uma freira nessa rádio aqui. A senhora acredita nisso? Pode acreditar, como aquele Deus lá em cima, e que nós três estamos aqui e um povo que está nos ouvindo. Muito boa sua vinda, viu? Enriquecedora. Lhe faço o convite para vir mais vezes e vamos estar sempre à sua disposição. Que maravilha. Então, sendo a primeira freira, né, eu vim aqui, eu desejo as bênçãos do céu para você e para a sua vida, para esse espaço tão importante que é a comunicação, né? Então, trazer informações assim importantes para a população, para que a gente possa acordar, né, e cuidar desse planeta. Então eu agradeço já o convite que você fez agora há pouco, né, sobre o podcast, e quem sabe nós podemos trazer até estudantes, né, com certeza. Construindo, né, esse olhar sustentável, né, isso é muito importante e indispensável. Precisamos incutir isso na juventude, né, esse olhar de reflorestamento, de cuidado desse meio ambiente. Então realmente você tocou um aspecto muito importante. O Brasil passa por um processo de desertificação e isso traz um impacto muito grande para todos nós, para a natureza como um todo, né? Isso é sério. Quando as Nações Unidas vão discutir esses temas, a questão de reduzir a poluição, de pensar em um país de menos pobres, de mais igualdade, é porque coisas sérias poderão acontecer se a humanidade não mudar de comportamento em relação ao planeta. Esse cuidado, a como gastar, não é, com responsabilidade, recriar, para que as outras gerações possam respirar, possam ter um lugar para morar. Mas que bom, e é muito importante você tocar esse aspecto do Rio Mundaú. Eu conheço a lagoa lá em Maceió, né? E a gente se entristece quando a gente vê aquele cenário de sacolas plásticas, né? Aquele material que a gente sabe que vai levar anos para se decompor, que vai prejudicar os peixes, todo ali o ecossistema, e nem sempre o ser humano tem consciência disso, embasado no ter. Né? Então no ter vamos desertificar, vamos pensando só no agora. Gente, o planeta, Deus deixou para nós, eu digo que o paraíso aqui na Terra, mas de onde a gente só tira e não pensa em colocar, um dia vai fazer falta. Veja, Sulipa, a gente corta uma árvore, quanto tempo ela vai levar para ganhar aquele formato de novo, para crescer? Mais de 30 anos, dependendo. Gente, isso é sério, né? Então, por isso que nós precisamos despertar essa consciência de cuidado com o desse jeito. O capitalismo, ele é tão forte, já que a gente falou nesse tempo em dinheiro, em economia, o capitalismo ele é tão forte de uma forma que ele chega ao ponto de qualquer fazendeiro ou qualquer proprietário de terra: ah, mas não está chovendo, eu vou furar um poço na minha terra. Não deixa que está furando a veia do coração de um ser vivo que é a terra. A terra é viva, a terra não corta. A terra, ela produz, a terra, ela dá. Tudo que ela dá, ela come. Tem isso também. Agora, imagina que a gente precisa ter um conhecimento. Eu vou dar um testemunho lá de Garanhuns, da sua terra. Você não sei se a senhora é de Garanhuns, mas pelo menos vive lá, né? Isso, vive lá. Vamos dizer que não seja natural de lá, mas vive lá. Mas antes, deixa eu só falar um negócio aqui. A nossa amiga Irani Melo, que é professora, fundadora da escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, junto com as outras, que não só foi ela, está dizendo aqui: seja bem-vinda, irmã nossa, a nossa Capoeiras. Está lhe desejando boas-vindas. Aqui volta mais vezes, ela e nós queremos. Veja bem, Garanhuns é uma cidade rica em clima. Alguns chamam Garanhuns de Suíça pernambucana, né? Mas assim, eu não sei se Garanhuns é a Suíça ou se Garanhuns é só o frio que passa por Garanhuns. Me desculpa os povos de Garanhuns, as senhoras duas que estão lá, mas eu acho que Garanhuns é uma cidade muito perigosa. Ontem eu passava ali perto do posto de Nogueirão. Não tem o João Capão ali? Aí do lado, do seu lado direito, lá você vindo, eu não sei se está hoje, mas ontem estava o pessoal do DENIT
que é o Departamento Nacional de Estrada e Transporte, tapando uma vossoroca do tamanho do mundo que tem do seu lado direito. E eu disse ao meu primo que vinha comigo, eu disse, olha, isso aqui é um forte canal de engolir essas casas futuramente. Por quê? Porque Garanhuns é um local que não tem rocha, ali é muito barro solto e se degrada constantemente, e muita água. Então a tendência é que vá a terra se soltando, que pode acontecer o que aconteceu lá em Maceió. Maceió, o pessoal da Salgema, fazendo a exploração do minério que está debaixo do solo, tirando ali o material para fazer copo plástico, garrafa plástico, placa dessa de fazer forro de PVC, e você mora em Maceió sabe do que eu estou falando, e aquilo ali levou o quê? Um bairro inteiro de Maceió a ser desocupado, com um prejuízo enorme para aquela população. Então eu acho que às vezes eu passo ali também, vejo o pessoal fazendo aterro, tirando o barro de um canto para colocar lá, né? E vai fazer casa em cima, e daqui a pouco, Deus oxalá que eu esteja errado. Eu quero estar errado no que eu estou falando, porque muitas vidas podem ser ceifadas por conta da imprudência do capitalismo que impera naquele local, aonde poderia estar cultivando a nossa agricultura, a agroecologia, e sustentando o homem e a mulher do campo lá, produzindo a nossa alimentação, para a gente se alimentar com a alimentação saudável. Porque outro problema, irmã, é a questão da saúde. Camarada, eu fico agoniado quando eu vejo o camarada falando da saúde de Garanhuns. Garanhuns não tem saúde, mas se você tirar a saúde do estado, Garanhuns fica muito pobre de saúde. Tira de lá o Dom Moura, a UPA, e depois você me diga a saúde que fica lá. Vai ficar a saúde para os que pensam que são ricos. Os que pensam que são ricos, que é aqueles que destroem, mas não recompõem, né? Então, ricos são aqueles que estão lá na ponta da favela do Focinho do Porco, que estão lá na Liberdade, que estão ali no Manuel Shell, que estão em outro bairro lá da cidade, que estão num casebre, mas ele está plantando um pé de árvore, ele está plantando um pé de fruta, já pensando na alimentação futuramente. Esses são ricos, porque são ricos de pensamento. Então, eu estou falando Garanhuns como referência, mas poderia ser Capoeiras, Caetés, Paranatama, Salauá, qualquer outra cidade. É preciso que quem está lá, governando, faça como a nossa governadora do CMA, que está lá governando com seus alunos, mas está mostrando a ele como sair desse marasmo que a gente vive. Nós que fazemos a rádio estamos mostrando. Então é preciso que todos nós se unam em vamos dizer assim, nenhum pensamento só. É o nosso planeta. É aqui que nós precisamos de ar puro para respirar, de alimentação saudável, para que a gente não fique comendo doença para morrer. A gente precisa ter estradas boas para andar, ruas, calçadas, asfaltadas, mas antes de tudo isso, o saneamento, o tratamento da rede de esgoto, para que a gente não fique tomando cloro fecal, pegando aí bactérias e mais bactérias e outros germes que você está pegando. Que doença é essa? Que você colocou. Eu queria muito fazer esse debate, que eu não quero, e eu vou fazer, se Deus quiser, viu? Irmã, eu falo tanto, e tem muita gente que não gosta de me dar entrevista. E eles parece que eu é quem sou o entrevistado, mas não é. É uma construção. É uma construção, é uma troca de ideia, uma troca de informação. Mas voltando que o ponto estratégico hoje é o Colégio CNA, Colégio Monsenhor Ademar da Mota Valença, que foi o antigo Colégio Arraial lá de Garanhuns, que está lá hoje com as vagas abertas, fazendo parceria com os municípios. Como sei que nós cobrimos 100% do município de Capoeira, 100% do município de Caeté, de Paranatama, parte de São João e de outros municípios, senhor prefeito, não deixe de fazer o que o prefeito de Capoeira está fazendo. Todos os dias sai daqui 4, 5 ônibus e eu vejo, 5 horas da manhã eu estou aqui, pontual o motorista, levando os alunos para chegar lá nos colégios de Garanhuns, antes dos alunos de lá. Isso é uma pontualidade, isso é um serviço para a nossa sociedade. É isso que a gente precisa, de pessoas competentes, com qualidade no que está fazendo, independente se o camarada votou na laranja, na melancia, na jaca, no limão, mas são cidadãos que precisam ser formados com visões diferentes, parar de ser água e óleo.
A gente precisa acabar com isso. Né, irmão? Desculpa eu ter falado tanto assim. Eu sempre peço desculpa, porque quando se erra que pede desculpa, se livra de apanhar. Eita, seu Lipa, eu confesso que vou sair daqui mais enriquecida. Obrigada pelos seus colóquios, né? Então, a partir do que você tem colocado, quantas reflexões podemos fazer, né? Então, e a gente já está chegando assim ao final, mas eu quero lembrar justamente do Papa Francisco, que tem insistido tanto nessa casa comum, nesse cuidado, tudo isso que você falou, né? Então, tem um documento que é o Fratelli Tutti, quando ele fala todos somos irmãos, e aí ele convoca todas as pessoas, independente de religião, para cuidar desse planeta, né? Então, com essa visão de não exploração, né? Então, como não citar o Papa Francisco, que é tão preocupado com esse mundo, com o mundo fraterno, irmão, independente até de religião, de classe, então ele tem convocado o mundo de fato para dizer, vamos mudar de comportamento, essa casa aqui é comum a todos nós, e a nossa passagem aqui é muito rápida, e o grande bem que a gente pode levar daqui é o amor que a gente conseguir plantar nos corações. E, Sulipa, realmente só temos mesmo que agradecer. Então, quando você fala antigo ginásio do Arraial, agora eu vou brevemente lhe explicar por quê. Então, veja só, quando o colégio foi fundado em 52, aquele bairro se chamava Ginásio, aliás, se chamava Arraial, né? Então, quando o Monsenhor fundou o colégio, construiu, ele não colocou inicialmente um nome para o colégio, e sim colocou ele com uma visão muito empreendedora, não é? É um homem incrível nesse sentido. O bairro estava começando, o bairro do Arraial, e aí ele, muito criativo, né? Aquele bairro recém-iniciado, ele pensou, vou colocar o nome do ginásio, o mesmo nome do bairro. E aí ficou conhecido, e ainda é em muitos lugares, como Ginásio do Arraial, viu? Só que em 81, as irmãs, em uma justa homenagem, ele ainda era vivo, então elas mudaram, né, a denominação, até porque o bairro já não era mais Arraial, e sim Heliópolis. Então elas, com a mudança do bairro para Heliópolis, elas também mudaram o nome do ginásio, dando ao ginásio o nome do seu idealizador, Monsenhor Adelmar da Mota Valença. Então imagine a felicidade desse homem, imagine o bem, é isso que a gente precisa deixar para as gerações. Veja a visão. Um bairro que ele nem sabia se ia crescer tanto. Então eu digo que lá do céu ele é imortalizado. Jamais ele será esquecido por esse pensamento empreendedor. Veja quantas pessoas são impactadas a partir desse sonho que ele teve, positivamente. Então lá do céu ele já passou, mas as ideias dele ainda são vivas e presentes e reconstruindo esse mundo. Então lá do céu eu tenho certeza que ele fica muito feliz, e é isso que a gente precisa aprender, né, com esses exemplos. É verdade, tem nomes que ele se imortaliza, ele não morre. O corpo sim, ele vai. Agora o espírito volta para Deus, eu acredito que recheado do mesmo jeito que Deus mandou para a terra. E a história, né, os livros dos escritores que tem por aí, a lauda de jornais que foram escritos e assinados lá. Porque tem pessoas que assinam o nome. Vamos dizer, se fosse eu assinando, Severino Francisco de Mello, meu nome de batismo. Agora, se eu assinar com 001461, aí é minha assinatura como jornalista, que é a minha DRT de jornalista. Aí é feita a senhora, quando o teu nome, eu vou sempre chamar de senhora pela questão de respeito, para chamar de você que é jovem. Né, Alessandra? E aí, ela assim, sabe, eu acho que tem pessoas que vem com a missão, isso é a verdade. Nós temos uma missão aqui na Terra, e se você não exercer ela, não vai chegar em lugar nenhum. O Papa Francisco eu achei muito cheio de ideias, muitas ideias boas, mas precisa, além do Papa, outros padres, diáconos, bispo, arcebispo, e o segmento religiosos, os não religiosos. Saber que esse mundo aqui é para todos, né? Do jeito que tem a pedra, tem a árvore, tem a água que é limitada, temos o ar que respiramos e precisamos do oxigênio, senão a gente morre, né? É preciso que a gente cuide, porque quanto a gente tira que não repõe, a senhora já falou lá no início, a tendência é se acabar. Então, antes que se acabe, vamos recompor. E essa recomposição não só depende de Sulipa, ou de Alessandra, ou de Carla, não. Vai depender de todos nós
os mais velhos, os mais novos e os que virão ainda para cá, porque nós ainda estamos pegando, vamos dizer assim, a fenda rachada, mas os outros vão pegar a fenda esfarelada, que aí não vai segurar mais nada. É preciso que nós, pelo menos, reestruture essa fenda para ver se a água vai correr, como já corria. O Chitãozinho Chororó, em uma das canções que eles fizeram, eles gravaram uma música chamada Planeta Azul. Quem ouvir essa música sabe que o que está acontecendo hoje é o que ele já estava lendo naquele momento. Porque às vezes você faz uma leitura, o camarada faz um vídeo de mercador, não entendeu nada. E a música, muitas delas não são aquelas músicas mundanas, mas são músicas que têm letras que falam da própria natureza do que vai acontecer. Um camarada desmantelado feito Raul Seixas, mas lá atrás, eu não vou chamar de gente, se é o começo da Bíblia, não, mas lá para trás, ele já via que nós ia viver aquele dia que a Terra parou. E não demorou muito, bastou chegar em 2019 e a Terra parou não, parou o mundo parou. E nós já falamos na sua conversa que eu acho que a escola Monsenhor Ademar da Mota Valença, os outros colégios e outras faculdades pararam e começaram uma história. E um amigo, bem mais antigo do que eu, das antigas, falou para mim: se o dia que terminar essa pandemia, o mundo não será o mesmo. E de fato não é mesmo não. A gente está vivendo uma história de pessoas com depressão, de pessoas desacreditadas, muitos tirando as vidas próprias com a própria mão, que não pode, né? Só quem pode tirar é quem nos deu, porque é dele, ele faz o que quer. Agora a gente não pode, jamais. Eu vou tirar minha própria vida? Não vou, mas não vou mesmo. Então a gente precisa ter toda essa preocupação. Além do meio ambiente, se preocupar com a nossa sociedade que está doente e precisando urgente de um medicamento, uma cura, e essa cura é espiritual, não é cura de remédio. Você vai encher a barriga de comprimido, de antibiótico, e você não vai resolver seu problema, porque esse problema é sério e a gente tem que passar por isso, né? Eu acho que, como vocês são da igreja, sabem, lá atrás, o que mais a igreja falava, a igreja que eu digo os padres, que são eles, os comunicadores. Nós vivemos uma época nesse país que os maiores comunicadores, o prefeito, os padres e os presidentes de câmara, vereadores, se eles que tinham o dom da palavra, que estavam lá apto para falar no púlpito e nós ouvir, mas os que ouviram não deram muita atenção. Então é preciso que a gente, quando escutar, a gente veja os pontos de partida para que a gente possa viver e melhorar para os outros que vêm atrás, que talvez não tenham conhecimento. Você me desculpe por falar isso, mas eu preciso falar, eu me sinto na vontade, na obrigação de falar. Alessandra, a música é um livro, é um dom, e a dádiva que Deus dá é ele inspira, como João Batista foi inspirado. A irmã sabe que João Batista andava no Rio Jordão com um livro na mão, chamava Sataba, e Jesus, João, coloca aí João escrevia lá, até de Gênesis a Apocalipse, que é o livro. Já teve uma mudança por aí, né? Tem algumas decisões às vezes, e que é feita uma lei, você cria uma lei, não pode mudar a lei é a mesma, mas você faz um adendozinho, um inciso, um parágrafo, que vai mudando. Então é feito, eu acho que a nossa Bíblia ainda não mudou, ela é a mesma. Tem o Novo e o Velho Testamento, mas eu acho que é a mesma coisa. E que eu gosto muito quando os padres fazem aquelas homilias, eu fico com o ouvido assim, ó, parecendo que a bomba está chiando, para saber as palavras. A mesma coisa é na igreja evangélica. Eu não sou evangélico, mas eu tenho tios que são pastores com teologia. Porque hoje tem um bocado de pastores aí, me desculpa a palavra, mas são pastados, não são nem pastores. Eu respeito como pastores e como vocês são, mas é preciso que para poder você falar a palavra de Deus, é preciso você ter uma preparação, é preciso você ter um conhecimento e ter sustentabilidade no que você está falando. Não é sair com, porque Deus com Deus na boca e o coração cheio de maldade. Que mundo é esse? Então eu acho que a gente precisa de uma reeducação nossa mesmo, entendeu? Eu nem gosto de entrar nessa área de religião, eu estou falando isso aqui só como uma referência. Alessandra, eu queria que você falasse, para a gente finalizar, a irmã também, depois eu vou trazer você de volta aqui em outro dia. Fica tranquilo, viu? Nós vamos ter tempo. Eu vou trazer no programa do meio-dia,
Depois eu vou trazendo de 6h30, acho que é difícil para vocês, porque a irmã mora lá em Garanhuns, mas o podcast eu vou ver se eu faço ele durante o dia, é para ficar mais fácil essa integração. Talvez eu, não sei, eu não vou expor todos os meus pensamentos aqui, porque senão vai ser o dia todo, mas fica tranquilo, que vem muita comunicação, e nós, ei, você que está me ouvindo aí, essa comunicação que está sendo criada ou ampliada é uma comunicação de uma entidade chamada Associação Livre Comunitária de Capoeiras, ao qual eu fundei ela lá em dezembro de 1995 para a comunicação. Não é Sulipa, é o que Sulipa veio fazer aqui, o que Deus mandou para fazer, viu? Eu dediquei uma vida inteira para a comunicação em Capoeiras, para que todas as vezes que falecesse uma pessoa, fazer nota de falecimento. Me lembro como hoje, o padre fazendo. Entendeu? Mas hoje a gente tem uma ferramenta boa, pronta para ser usada. Que pena que o pessoal não usa muito. Eu convido todo dia. É só para... Vem aqui embora para cá. Você também, viu? Eu não penso que vai ser só fala, não, vai ter música também, você vai para cá, vai vir para cá, né? Com certeza, sim. A gente agradece muito o espaço, não é? Sempre de prontidão. Sempre que eu chego aqui, sou muito bem recebida. Sempre que eu lhe peço alguma coisa, você, Hernandes, que é meu primo, tenho muito orgulho do trabalho que ele faz culturalmente, você sabe. E a gente agradece muito. Mas eu queria ressaltar algo que eu fiquei pensando na fala de uma Carla, na sua. Teve uma campanha da fraternidade que tinha uma palavra, eu não lembro qual foi a campanha, mas tinha essa palavra. O planeta geme como em dores de parto. E é isso que a gente sente hoje em dia. Nosso planeta pedindo socorro para que as próximas gerações possam respirar. Algo tão natural do ser humano, que a gente precisa tanto. Então, se nós, pela educação, nos acomodássemos em ensinar apenas o que tem nos livros, apenas as metodologias, apenas o conhecimento científico, e não nos atentássemos para as questões ambientais, para as questões de sociabilidade, para o próprio cristianismo, para a gente ser cristão, sabe? Independente de religião, mas saber que um depende do outro, é segurando a mão um do outro que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Então isso é muito importante. E através de tudo que ensinamos, os meninos, eu não sou professor em sala de aula, mas nosso grande respeito a todos os professores. E tudo que a gente ensina, eles me chamam de professora, também me chamam de tia, me fazem homenagem deles, professores, me trazem presentes e eu agradeço muito, porque a gente ensina coisas da vida também para eles. E isso é muito importante, não é? Então, segurando a mão uns dos outros, é que a gente vai construir esse planeta melhor para as futuras gerações, pensando nas futuras gerações. O que nossa geração e as mais antigas fizeram, a gente tem que retratar, porque senão o nosso planeta vai abaixo e aí não sobra nada para ninguém, nem sobra ninguém. Beleza, obrigado a você, viu, Alessandra, já. Bom final de semana. Eu sei que você vai cantar, eu ouço você cantando. O pessoal de Suíba não vai na missa, mas escuta a missa todo domingo. Duas, a das 8 e a das 19. Estou aqui, vocês lá cantando, o padre fazendo a pregação e eu aqui sozinho, meu Deus, né? Escutando. Nada melhor. Eu estou só ouvindo, mas não sei qual é a religião do precisa saber. Deus sabe. Precisa saber. A minha religião não precisa também, você tá. Não estou propagando, né? Estamos por aqui. Irmã, mais uma vez repito, muito bom recebê-la, viu? Parabéns pelo seu trabalho que você faz lá em Garanhuns. Eu fico sabendo, viu? Eu nunca fui lá no colégio, mas eu sei do trabalho que você faz, assim como tem outras instituições lá também que funcionam muito bem. Então a gente tem que tirar o chapéu para as pessoas que fazem, e eles que são agentes multiplicadores que estão repassando o que aprenderam. Isso é uma dádiva, tá certo? Então eu queria que a senhora fizesse suas considerações finais e leve para todos lá do CMA, desde a sua direção até o faxineiro, aquele que fica na porta da entrada, um abraço fraterno do tamanho da distância que está nos separando. Então vai ser um abraço forte, né, Sulipa?
Não, eu quero externar mais uma vez a nossa gratidão ao povo de Capoeiras, né, especialmente a você por essa acolhida, essa abertura, e ao mesmo tempo quero lhe parabenizar, né, por esse trabalho. Eu imagino quantos desafios você enfrenta, e um trabalho como esse deve ser apoiado, incentivado. Então, parabéns, Sulipa. Uma educação, uma comunicação séria. Está sendo até difícil. Hoje nós temos muita comunicação pelo Facebook, pelo Instagram, e quantas fake news, né? Então é preciso investir mais nas rádios, né? Então elas sempre comunicaram a vida inteira e fazem uma comunicação séria. E a gente não vê fake news assim nas rádios, né? Então é preciso a gente investir cada vez mais nesses meios, né, de comunicação. E quero finalizar deixando aqui um abraço para a professora da Escola Perpétuo Socorro, né? Irani, um forte abraço, viu? Espero que você possa nos fazer uma visita lá em Garanhuns, no Colégio CMA, antigo ginásio do Arraial, como o Sulipa ainda assim conhece, né? E finalizar pedindo que Dom Francisco Expedito Lopes, que foi o 5º bispo, esse que foi assassinado em 2 de julho de 1957 pelo Padre Osana, mas que viveu uma vida de santidade, morreu perdoando. Então, no momento que ele foi baleado, ele foi para Aldomura e lá ele ficou mais de 8 horas até vir a falecer, e nenhuma palavra de reclamação, ao contrário, ele morreu oferecendo a vida pela pessoa, pelo assassino. Então, alguém que aprendeu o que é perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, como diz Jesus no Evangelho. Tanto é que, após a sua morte, muitas pessoas têm alcançado graças pela intercessão dele. O lema dele era restaurar tudo em Cristo, e de fato ele viveu restaurando tudo em Cristo. Tanto é que a sua vida foi ceifada porque ele tentou chamar o padre para o que é real. Olha, vamos viver de uma outra forma, de uma forma santa, como pede o Evangelho. E nem todo mundo tem essa abertura para sair de sua zona de conforto. E foi isso que custou esse querer, essa mudança, viver de acordo com o Evangelho, sendo testemunho, sobretudo nós que nos consagramos, devemos dar um testemunho ainda mais sério às pessoas, né, porque a gente entrega a nossa vida a Deus para isso. Então, Dom Expedito viveu a radicalidade do Evangelho, um bispo intelectual, um homem que tinha doutorado em direito canônico, né, e isso ele fez em Roma, mas que viveu com uma simplicidade, sem bens, né, então, e ainda mais esse testemunho de morrer oferecendo a vida pelo seu algoz. Então, quero finalizar esse momento. Eu sei que aqui em Capoeiras, o Monsenhor Augusto é um devoto, e ele divulgou muito sobre Dom Francisco Expedito Lopes. Eu tenho certeza que aqui tem muitos devotos dele, então muitas pessoas já alcançaram graças. O processo já está em Roma, e a gente tem essa esperança de um dia vê-lo sendo cultuado nos altares. Então tem uma oração que a gente reza para pedir a beatificação e a canonização, e essa oração também está disponível no site do nosso colégio, colegiocma.com.br, e você também pode pedir a Alexandra essa oração, pedir uma graça e rezar pela beatificação e canonização dele. Então, mais um forte abraço, espero que possamos retornar aqui para dar continuidade a esse debate. A gente precisa falar, usar a pedagogia da repetição, porque enquanto se fala, se tem um sinal de mudança. Verdade. Muito obrigada. Por nada. Um abraço a vocês duas, bom final de semana. Bom final de semana a você que também ficou até agora com a gente aí. Vem aí Vila Bela, o programa Vaqueiros Conectados. Eu voltarei hoje só às 18h30, hoje não tem o município em foco. Boa feira para você que é feirante, que está chegando na nossa cidade, seja bem-vindo. Viu, uma das maiores feiras do estado de Pernambuco, que tem dado uma melhorada. Não está assim de 100%, porque nós vivemos ainda uma situação que precisa melhorar, mas eu sempre tenho dito, nas minhas falácias por aí, que todo remédio amargo, ele tem o poder da cura. Agora, quando você estiver tomando um remédio doce, não brinque não, que a diabetes vem chegando junto. Forte abraço, boa sexta-feira e até logo mais. Eita, coisa boa. Mas foi bom.
Lembra Nem tu veio lembra? ela passar. Eu também